Os artrópodes. Os artrópodes são divididos em classes. São elas crustáceos, insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Insetos podem transmitir doenças como malária, dengue, febre amarela, elefantíase, doença de Chagas e diarreia. A malária é transmitida pelo anofelino, Anopheles, ou seja, o mosquito prego. A febre amarela pelos aemagogos e pelo Aedes aegypti. A doença de Chagas pelo barbeiro. A dengue também pelo Aedes aegypti. A diarreia pelas moscas e a elefantíase por mosquitos do gênero Culex. Importância dos insetos. Insetos são importantes para a alimentação humana, como, por exemplo, a abelha fornecem mel. Eles também auxiliam no meio ambiente. Por exemplo, larvas de insetos alimentam-se de cadáveres de animais e plantas. Cupins alimentam-se de troncos de árvores mortas. Abelhas, vespas e borboletas realizam a polinização de plantas. Joaninhas e vespas realizam o controle biológico, como por exemplo, exterminando pragas na agricultura e pecuária. Os bichos da seda são úteis para a fabricação da seda. Importância dos crustáceos. Crustáceos fazem parte de cadeias alimentares de mares e grandes lagos, formando o zooplâncton. Camarões, lagostas, siris e caranguejos são muito importantes para a alimentação humana. Importância dos aracnídeos. Eles controlam diretamente a população de insetos e o veneno é a matéria-prima para novos estudos e descobertas. Artrópodes. Mais características. Os artrópodes possuem carapaça de quitina, ou seja, é um exoesqueleto. Esse exoesqueleto o animal perde com o crescimento. Corpo segmentado. Eles possuem apêndices articulados, como patas, antenas, quelíceras e asas. Eles possuem tubo digestivo completo, boca com apêndices, como por exemplo garras, trombas e quelíceras, cordão nervoso ganglionar, que é o gânglio, e o gânglio é uma porção de células nervosas. Eles também possuem olhos. Os artrópodes possuem respiração traqueal, como por exemplo insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Já os crustáceos possuem respiração branquial. Algumas aranhas possuem um ensaio de pulmão com uma cavidade pulmonar. Artrópodes possuem um sistema circulatório aberto ou lacunar. Eles realizam a excreção de ureia e amônia a partir de glândulas verdes nos crustáceos, glândulas coxais nos aracnídeos, túbulos de Malpighi nos insetos. Artrópodes se comunicam a partir de danças por meio de feromônios, através de cantos e sons. No sistema endócrino, há a produção de hormônios para a comunicação. O processo reprodutivo é aquele que se dá a partir de sexos separados, ou seja, os animais são dioicos. A fecundação é interna, pode ocorrer partenogênese, ou seja, a fêmea produz sem machos, como por exemplo as abelhas. Há um desenvolvimento direto ou indireto, que é o processo de metamorfoses. Nessas figuras, nós temos a apresentação da metamorfose completa. A metamorfose completa se dá quando, após a eclosão do ovo, aparecem as larvas, depois vêm as pupas e, por fim, o animal adulto. É o caso das borboletas, é o caso das joaninhas e também dos percevejos.
A metamorfose incompleta é aquela que após a eclosão do ovo, vem as ninfas e depois da ninfa o animal adulto, sendo que as ninfas são semelhantes aos animais adultos. Nós temos aí uma figura que demonstra a metamorfose incompleta no gafanhoto. Na outra figura, no lado direito, nós temos o ciclo de vida do percevejo de cama. O ovo eclode, depois nós temos a ninfa de primeiro estágio, de segundo estágio, de terceiro estágio, de quarto estágio, quinto estágio e por fim o animal adulto em jejum. E depois nós temos a figura de um animal adulto já alimentado com sangue. Crustáceos. A palavra crustáceos quer dizer casca ou crosta. São eles camarões, lagostas, lagostins, tatuzinho de jardim, siris e caranguejos. Algumas características dos crustáceos. Eles são aquáticos. A excreção é realizada por glândulas verdes, onde ocorre a excreção da amônia e do ácido úrico. O sistema digestivo é completo. Eles possuem glândula cerebroide, mais cordão nervoso ganglionar. A reprodução é sexuada, são dioicos, macho e fêmea. Eles possuem gônadas. Eles possuem 2 pares de antena, mais 5 ou mais pares de patas. O corpo é segmentado em cefalotórax e abdômen. Desenvolvimento indireto dos crustáceos são as fases larvais. Nessa figura, nós temos o desenvolvimento indireto de um camarão, onde nós temos o ovo e a partir do ovo vem as larvas e por fim, após todo o desenvolvimento, vem um animal adulto. Crustáceos, anatomia interna. Nessa figura, nós temos algumas estruturas internas de um crustáceo. No sistema digestivo, nós temos a boca, as glândulas digestivas ou hepatopâncreas, também o intestino e, por fim, o ânus, ou seja, o alimento entra na boca e no estômago e no intestino ocorre o processo digestivo para a absorção dos nutrientes e, por fim, os restos, os resíduos alimentares que não foram captados pelo organismo são lançados no meio exterior pelo ânus. No sistema dos órgãos dos sentidos, nós temos ainda o gânglio cerebral, nós temos gânglios nervosos, que constitui de todo um sistema nervoso. No sistema circulatório, nós temos o coração e os vasos sanguíneos. E no sistema reprodutor, nós temos as gônadas e o poro genital. Estrutura externa de um crustáceo. O corpo do crustáceo é subdividido em cefalotórax e abdômen. Eles possuem olhos, possuem patas e antenas. Os insetos. Os insetos são hexápodes, ou seja, eles possuem 6 patas. Eles possuem um par de antenas, olhos compostos. Machos e fêmeas possuem dimorfismo sexual. Na figura, acima do lado direito, nós temos algumas partes de um inseto, ou seja, algumas estruturas dos insetos. Nós temos aí os olhos, a representação dos olhos, olhos simples e olhos compostos, as antenas, também as asas, asa dianteira, asa traseira, patas e o corpo subdividido em 3 partes principais: cabeça, tórax e abdômen. A excreção dos insetos se realiza pelos túbulos de Malpighi, excretam amônia, ácido úrico e ureia. Eles possuem gânglios cerebroides, mais cordão nervoso, mais gânglios. A respiração é realizada por traqueias, que não são conectadas ao sistema circulatório.